Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Evangelho relatado por Lucas. Glória. Capítulo 4. Santo, santo, santo é o Senhor. Deixa eu ver aqui. Deus é bom o tempo todo. Evangelho relatado por Lucas, capítulo 4. O versículo é o 24. Todos acharam? Vai dizer assim, Jesus Cristo dizendo: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos ouvir, Pai, o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será, Pai, a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Pai. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, Deus vivo, santo, santo, fiel. É isso que nós te pedimos, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Versículo 24. Vou ler novamente. Jesus Cristo está dizendo: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Jesus Cristo, ele estava em Nazaré, onde que ele foi criado. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém. Em Belém ele nasceu. Depois que ele nasceu, Herodes procurou ali tentar matar o menino. Então um anjo vai aparecer para José no sonho e vai falar para ele levar o menino para o Egito. Para o Egito. Até Herodes morrer. Porque existia uma profecia que tinha que se cumprir no Antigo Testamento, que vai dizer assim: porque do Egito, porque está escrito, do Egito chamei o meu filho. Por isso que Deus fala para José e Maria levar Jesus, depois que ele nasceu em Belém, levar ele para o Egito, para se cumprir essa profecia. Depois que Herodes morreu, novamente o anjo vai falar com José, através do sonho, vai falar para ele voltar para Galiléia, e aonde que ele vai morar ali em Nazaré, para se cumprir também uma profecia. Vamos até aqui Mateus capítulo 2. O versículo é o 23. Vai dizer assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, porque se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Antigamente era por costume assim deles darem somente um nome para um filho. Não tinha igual esses tempos aí que as pessoas escrevem um livro, igual meu nome, Fábio Anastácio Santos Moreira, nome grande. Antigamente era
falado somente assim: ó, o seu nome vai ser Pedro. Pronto. Tiago. Era só isso. Era só isso. E Jesus teve somente um nome. Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Mas tinha que se cumprir essa profecia. Ele tinha que ser chamado de Nazareno. Então era por costume sempre eles chamarem o sobrenome da cidade onde que a pessoa nasceu. Por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de Nazareno. Jesus ou Nazareno, né? Não da onde que ele nasceu, mas da onde que ele viveu ali, né? Porque Jesus mesmo nasceu em Belém. Então por isso que ele é chamado de Jesus ou Nazareno. Voltando para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, ele está na sinagoga. Ele está na sinagoga e tinha por costume, pelo menos uma vez, um judeu ler a palavra, trazer um ensinamento. E eu fico sempre observando assim, Jesus Cristo nesse dia, era por costume dele sempre estar na sinagoga, todo sábado. No versículo 16 vai dizer assim, ó: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler o livro. Então, segundo o seu costume, eu fico imaginando assim, Jesus Cristo, ele sentando sempre nas últimas cadeiras. Porque ele nos ensina isso. Quando você for, né, em alguma festa, em algum lugar, procure sentar nas últimas cadeiras. Não procure sentar nas cadeiras da frente. Porque se o dono da festa tiver um outro convidado que é importante, ele pode fazer você se levantar para colocar aquela pessoa e você vai ficar sem graça. Então você senta nas últimas cadeiras, e se alguém te convidar para sentar ali, você senta, né? Então eu fico imaginando Jesus Cristo sentado ali na última cadeira. E de repente, o líder ali da sinagoga, ele escolhe, ó, hoje é você que vai ler. Jesus Cristo, ele levanta e vai se cumprir uma profecia também, no livro de Isaías 61, mas eu vou ler aqui, Lucas capítulo 4, no versículo 17, que vai dizer assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, que é o 61, vamos dizer assim. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo, ele fala essas palavras, e se cumpre a profecia, porque o Messias estava ali, a promessa estava ali, e ele vai se assentar. Olha aqui no versículo 20: e fechando o livro, devolveu-o ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Quando Jesus senta nessa cadeira, alguns teólogos, eles comentam que existia 3 cadeiras, que houve um espanto quando Jesus Cristo senta em uma das cadeiras. Eu vou pedir aqui 3 cadeiras, pode me ajudar, o Wellington? Só para a gente fazer uma simulação. Então, pode subir aqui em cima. Vamos ver se os dois vão pegar.
Vocês vão me ajudar aqui. Você é um líder da sinagoga. Você foi quem convidou lá Jesus. Vem pregar. Vem aqui trazer uma mensagem, um ensinamento. Você vai ser Jesus, como é de costume. Amém? Você está ali. Então, ó, existe 3 cadeiras. Uma cadeira onde que o organizador, ele senta, né? Que é o que organizou ali, que chamou Jesus, isso. Ele senta aqui. Vamos ver se ele está pegando. Ele senta aqui, pegou. E, por exemplo, aqui era a cadeira que o leitor senta. O leitor senta. Essa cadeira só quem pode sentar é o Messias. Você entendeu? Somente Jesus Cristo. Então a cadeira do leitor é essa aqui. O povo está pensando que Jesus é o leitor, né? E essa cadeira aqui é somente o Messias que senta. Então, vai lá. Isso. Faz conta que você está lendo aí. Aí você terminou, fecha a Bíblia agora. Escolhe uma cadeira para sentar agora. Você sentou onde que o Messias que eles estavam aguardando ali, sentou. Então isso gerou um espanto para eles. Eles gerou um espanto. Mas Jesus Cristo, ele está cumprindo. Ele sabe que ele não vai ser aceito, que muitos não vão aceitar ele. Então se cumpriu essa profecia. Amém? Obrigado, viu, guerreiro? Dizem alguns teólogos, né? Eu também creio. Eu creio. Deixa eu abrir aqui. Então no versículo 18 ao 19, Jesus Cristo, ele está declarando mudança na vida daqueles que creem nele. Olha aqui, ó, Jesus Cristo, ele está declarando mudança na vida daqueles que creem nele, porque essa profecia já se cumpriu. Então eu vou ler novamente o versículo 18. Ele vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus Cristo, ele quer operar um milagre. Ele quer operar um milagre, mas para ele operar um milagre, as pessoas têm que crer nele. As pessoas têm que crer nele. Do mesmo modo que ele estava na sinagoga, ele me usa para falar que ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje se cumpre também essa profecia nas nossas vidas, porque ele vai declarar o ano aceitável do Senhor. E ele ainda não voltou. Ele quer fazer mudança nas nossas vidas, mas para isso a gente tem que estar com o coração quebrantado, porque ele não trabalha com o coração duro. Eu preguei sobre isso. E muitas pessoas têm o seu coração duro para Deus. Muitas pessoas têm fechado o seu coração. Ouve a voz do homem, mas não ouve a voz de Deus. Faz a vontade do homem, mas não faz a vontade de Deus. E olha aqui no versículo 24, aí ele vai dizer essas palavras que eu iniciei a pregação. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Ele quer fazer a mudança, ele quer fazer o milagre, mas ele não está sendo bem recebido, não está sendo reconhecido. O versículo 25, eu gosto. O versículo 23, meus irmãos, ele vai dizer assim: sem dúvida me direis, ou me dirão, este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Médico, cura a ti mesmo. Faça também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então ele está dizendo assim, eles estão dizendo assim no coração, e Jesus Cristo, ele está sondando.
o coração. Com certeza vocês vão dizer o provérbio: cura a ti mesmo, faça os mesmos milagres que o Senhor operou em outros lugares, faça na minha vida, faça na minha vida, faça na minha vida. Mas para Jesus Cristo fazer, tem que crer. Eles não estavam crendo, eles não estavam crendo, por isso que Jesus Cristo está falando isso. Eles não estão falando assim, ó, faça um milagre na minha vida, Jesus. É Jesus Cristo que está sondando o coração deles, está falando: com certeza vocês vão dizer, médico, cura a ti mesmo, faça os milagres que nós ficamos sabendo que o Senhor fez por aí, faça aqui, para mostrar que o Senhor é Deus mesmo. E eu gosto assim das colocações no Evangelho de Lucas, que vai falar do mesmo texto, com algumas coisas ali que é uns pensamentos diferentes, mas é o mesmo texto. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Não, o Evangelho de Lucas não, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, perdão. O Evangelho de Mateus é o mesmo texto. Mas para Jesus Cristo operar um milagre na vida deles ali, eles tinham que crer, eles tinham que ter fé. E assim, ó, presta bem atenção, para Jesus Cristo operar um milagre nas nossas vidas, é necessário você ter fé. E fé é o que, minha gente? Fala para mim o que é fé. Fala para mim o que é fé. O que é fé? O que é fé? Como é que está a sua situação? Fé é você crer que essa situação no mundo espiritual, isso já mudou. É questão de tempo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se vê. É assim não? Não. Das coisas que se espera. E a prova das coisas que se não vê. Então Jesus Cristo, Ele quer operar um milagre na vida deles, mas eles não têm fé. Então Mateus capítulo 13, versículo 58, é o mesmo texto. É o mesmo texto. Versículo 58, Jesus Cristo vai dizer assim: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Por falta de fé daquelas pessoas. E assim também, Jesus Cristo, Ele não opera muitos milagres na vida de muitos por conta que a pessoa não tem fé. Porque para Jesus operar um milagre, é necessário a fé. É necessário você crer na mudança, crer no seu milagre, crer no casamento restaurado, crer no filho liberto, crer na cura. É necessário você ter essa fé. Crer que Deus ressuscita mortos. É necessário você crer. Se você não crer na mudança que Ele pode fazer na sua vida, você nunca vai viver um milagre. Jesus Cristo nunca vai operar um milagre na vida do irmão e da irmã. Em Marcos capítulo 11, Jesus Cristo, Ele vai até ensinar os discípulos, e Ele nos ensina a ter fé através dessa passagem. Marcos capítulo 11, Ele vê uma figueira e Ele vai amaldiçoar essa figueira. Pedro fica olhando assim, Ele falou: nunca mais coma fruto de ti. A figueira fica ali. A figueira fica ali, não acontece nada com a figueira na hora. Ele sai assim, Ele declarou, e Ele sai. Ele vai lá em Jerusalém, faz aquela bagunça lá. A casa do meu pai é a casa de oração, porque quando Ele amaldiçoa essa figueira, Ele está dando um ensinamento que existem muitas igrejas que são bonitas por fora, mas por dentro não tem nenhum fruto. E depois que Ele declara em Jerusalém que a casa do nosso Pai é a casa de oração, não casa de comércio, não casa de oba-oba, Ele volta ali e Pedro, ele repara que essa figueira, ela secou.
E ele fala assim: Jesus, a figueira secou. Aqui no versículo 20, vai dizer assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí Jesus Cristo vai trazer um ensinamento da fé, que eu quero trazer para o seu coração. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar. No versículo 22, e Jesus respondeu e disse-lhe: tende fé em Deus? Você tem fé em Deus? Você crê no seu milagre? Versículo 23 vai dizer assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. O segredo é não duvidar. Você tem dúvida que o seu milagre vai acontecer? Sim ou não? Não? Você não tem dúvida? Você crê no seu milagre? Então você pode ter certeza que o seu milagre no mundo espiritual já aconteceu. Porque você não está colocando dúvida, você está crendo no Deus Todo-Poderoso. Igual a Raabe, ela creu no Deus Todo-Poderoso. Eu sei o que o Deus de vocês fizeram quando libertaram vocês do Egito. Ele é o Deus, o único Deus. Você precisa crer no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhes será feito. Olha aqui, ó, tudo que você falar para Deus será feito. Mas para isso você precisa crer. E crer é permanecer. Às vezes você quer uma mudança, vamos lá. Às vezes uma pessoa quer um milagre de uma enfermidade. Então o que você tem que fazer? Entra lá no seu quarto, no seu cantinho, ora para Deus, crê ali no seu milagre, continua insistindo, continua vindo, buscando o nosso Deus também, adorando o nosso Deus, que assim será feito. Às vezes você quer um casamento restaurado, aí eu falo para você, não é só na sua casa, tem milagres que a gente pode receber em qualquer lugar. Você entende isso? Milagres de cura, você pode receber em qualquer lugar. Agora, ensinamento para você ser uma boa esposa, um bom esposo é somente dentro da igreja. Para você mudar o seu casamento, Deus precisa te mudar. E como Ele muda? Através da palavra. Então, tem milagres que você precisa mudar. Uma libertação de vícios. Você precisa o quê? Mudar o seu ambiente também. De amizades. Você precisa estar congregando para não voltar nos desejos da carne. Então tem milagre que a gente tem que separar. Milagre de cura, né? Você pode orar ali na sua casa, você pode, né? Mas tem milagres que eu falo assim: você quer uma mudança mesmo na sua vida? Não, eu preciso mudar meu comportamento. Sou arrogante demais, sou estúpido, não tenho paciência nem comigo, imagina com a minha mulher, com meus filhos. Então, por exemplo, é só a palavra que faz isso, meu irmão. É só a palavra que transforma. É só a palavra. Então você precisa ter os ensinamentos. E eu falo assim, meus irmãos, olha, para de ficar vendo placa de igreja e olha a palavra. Olha, tem muitas pessoas que estão no leitinho, vivem no leitinho. Você vai conversar com as pessoas não sabem falar o que o evangelho está pedindo. Fala de idolatria, eu sempre falo isso. Estava conversando com o rapaz, ele falou: a idolatria é uma florzinha, né, pastor? Eu falei: meu, quantos anos você está na igreja, rapaz? Você tem que estudar, minha gente. Tem que estudar. A salvação está passando aí, muitas pessoas estão perdendo. Idolatria vai além. A gente tem que parar, as pessoas têm que parar de ficar comendo leitinho, tomando leitinho. Chegou a hora da gente ouvir mocotó, ensinamento assim, que fala de idolatria. O que é idolatria, pastor? Eu já falei várias pregações, eu só assisti as outras lá. Não, as pessoas vão ficar falando, mas você ficar repetindo.
Mas se você para analisar, Jesus Cristo, ele sempre repetiu esses ensinamentos. Se você para analisar, Paulo, ele sempre repetia esses ensinamentos. Porque às vezes você já aprendeu, mas tem outra pessoa que entrou hoje na igreja que não sabia. Então, aqui, por exemplo, você precisa entender, assim, o que você quer? Você quer apenas um milagre? Basta ter fé. Mas você, além do milagre, você quer ter Cristo. Você quer ter a salvação. Porque Deus, ele não faz acepção de ninguém. Vai procurar lá na rua um mendigo. Ele tem mais milagre para contar do que a gente. As pessoas que estão lá usando droga, tem mais milagre para contar. Deus, ele não faz acepção. Você vê que Deus, ele curou ali os 10 leprosos, sabendo que somente um ia voltar querendo a salvação. Mas você vai querer só um milagre? Quiser só um milagre, pode continuar firme, você vai receber o seu milagre, né? Mas aqui eu quero oferecer mais do que um milagre. É a salvação. É a salvação, é o ouro, é o ouro, é o ouro, é o ouro. Então aqui no versículo 24 de Marcos, capítulo 11, vai dizer assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, recebe, e delas e tê-la-eis. No versículo 24, por isso vos digo que todas as coisas que pedires, orando, crendo, recebem e tê-la-eis. Então aqui também tem João capítulo 15. O versículo 7. Aqui ele está dizendo já, para os irmãos que estão firmes já, os irmãos que já está firme e forte, já fez a escolha. O versículo 7 do capítulo 15 do Evangelho relatado por João, ele vai dizer assim: se vós estiveste em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisestes e vos será feito. Olha aqui, você crê, essas são as falas do nosso Deus Todo-Poderoso. Basta você crer. Basta você crer, mas você tem que tomar um grande cuidado, né? Esse tempo eu estava pregando, eu passei um ensinamento para os solteiros. Eu vou passar novamente. Assim, às vezes a pessoa está lá pedindo um namorado. Quero um namorado, quero um namorado. Você crê que Deus vai te dar um namorado, uma namorada aí? Crê. Mas você crê que o diabo também vai enviar um namorado, uma namorada para atazanar a sua vida? Você crê também? Então o que você tem que fazer? Pastor, primeiro tem que chamar a pessoa para orar? Não, está errado. Está errado, porque às vezes vocês podem se apaixonar ali e o coração falar mais alto e vocês não ouvir a voz de Deus. Antes de você chamar qualquer pessoa para orar, primeiramente vai consultar o pastor, pergunta para ele, entrega o currículo da pessoa que o pastor vai olhar lá, fala assim, conforme a palavra, não, fuja dele, não, fica com ele. Teve uma irmã que veio falar para mim: pastor, conheci um rapaz, olha, a vida dele é assim, 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 assim. Eu falei: minha irmã, você está sendo a primeira que eu vou falar, pode ficar com ele, que ele é de Deus para você, minha irmã. Bateu tudo. Bateu tudo. Mas assim, fala para o pastor vai falar assim: irmã, isso não bate, está contra a palavra de Deus. Mas mesmo que o pastor fale assim, tá conforme a palavra de Deus, antes de chamar a pessoa para orar, você pede um sinal para Deus, para não ficar perdendo tempo à toa com a pessoa orando. Não, pede um sinal: Deus, o pastor falou que está tudo liberado com a sua palavra, mas eu quero a sua permissão, dá um sinal para mim. Se não for de Deus, tem muitas pessoas que às vezes, meu irmão, até na palavra tá tudo tranquilo, tá tudo aceitável, mas Deus conhece o coração. Deus conhece aquilo que você não conhece. Às vezes você é um Samuel, você olha a aparência, mas Deus, ele olha o coração, ele fala não, 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 não. Então você não pode ficar se preocupando, mas pai, toda vez, 1, 2, 3, espera. Isso é fé, é esperar. É
esperar e pegar esses segredos para você andar conforme agrada a Deus. Então, vamos voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus Cristo está falando para eles: vocês querem milagre? É necessário você ter fé. É igual, tem muitas pessoas que pensam, é uma pregação. Não, eu estou falando aqui algo, se você crer, vai mudar a sua vida. Se você crer no seu coração, se você crer no seu milagre, se você tomar uma decisão hoje, é algo que vai mudar a sua vida. Igual Jesus Cristo está falando para eles. E eu gosto das colocações que Jesus Cristo vai fazer, porque Jesus Cristo vai trazer na memória deles a viúva de Sarepta. O versículo 24, ele vai dizer assim: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Ele vai dizer no versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Jerusalém nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. No versículo 26: e a nenhuma delas, foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. A uma mulher, tinha várias mulheres viúvas lá, mas Deus enviou somente para uma. Por que Deus escolheu? Se tinha várias em Israel, viúvas ali, precisando de milagre. Estava uma seca, não estava chovendo, e Deus olhou somente para uma. Ele está sendo injusto? Não, Ele não está sendo injusto, porque para acontecer um milagre é necessário ter a fé. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, assim até não tem fé. Muitas pessoas que estão dentro de casa, que não tem fé. Por isso que o milagre não acontece. Deus, Ele fica olhando lá, assim, você precisa ter fé. Se você tem fé, o milagre acontece. Ele está dando um exemplo. Várias viúvas, você consegue se colocar nisso? Ele acha somente uma. Por quê? Porque para uma pessoa ter fé, ela tem que fazer algo. Vamos até rever essa passagem aqui em 1 Reis. Wellington, me ajuda aqui, faz um favor. Eu ficar com a cabeça baixa assim, eu estou meio gripado, meus irmãos. Aí meu nariz fica... 1 Reis, capítulo 17. Fazendo um favor. Quer usar o óculos? Ah, você já tem óculos. Versículo é o 8 até o 11. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Então, ela vai falar o que? No versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los e Amém. Comeremos e morreremos. Amém. Então aqui, entenda isso.
tinha várias viúvas ali. Deus só encontrou essa daí. Por isso que ele está enviando Elias. Por isso que Jesus Cristo está trazendo na memória deles que é necessário ter fé. E para ter fé, às vezes, por exemplo, tem um sacrifício. Você vê que, por exemplo, ele vai pedir algo ali, e aquilo que ela falou assim, mas só tem, imagina aqui, vamos se colocar no caso dessa viúva. Ela tem um pão, ela só tem só um pouquinho lá de farinha, e ela falou assim, se eu der para você, daí põe isso nos aniversários, que sempre o primeiro pedaço nunca é para o profeta, sempre é para né? Eu falo que tem que ensinar isso para o pessoal. Uma vez uma criancinha aprendeu isso. Mas voltando aqui, meus irmãos, aqui, por exemplo, ela só tinha um punhado ali de farinha, e ela olha assim para ele, se eu te der, eu vou morrer, eu e meu filho, só tem para mim e para o meu filho morrer. Mas eu falo assim, por isso que Deus escolheu ela, porque para viver as coisas de Deus tem que ter fé. Eu não estou falando para você tirar algo ali e dar para mim, não. Estou falando que, por exemplo, você tem que tirar algo de você ali, para você viver algo para Deus, com Deus, né? O que te prende, o que te coloca medo, você entendeu? Porque o medo dessa mulher falou assim, se eu te der, eu vou morrer. Além de morrer eu e meu filho, eu vou colocar a sua vida em risco. Você vai morrer também. Mas olha aqui, no versículo 13, olha o que ele vai dizer. Elias lhe disse, não temas, vai fazer o que disseste. Vai fazer o que disseste, ele no caso. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Sabe o que Deus está falando aqui no seu coração, no meu coração? Que primeiro você tem que fazer para Deus. Enquanto você quiser fazer primeiro para você, só você vai quebrar a cara. Deus vai continuar sendo Deus. Mas quando você começar a fazer primeiro ali para Deus, você vai ver. Creia nessa palavra, é isso que ele está falando, é fé. E às vezes a pessoa quer, eu tenho fé, pastor, mas não quer fazer no sacrifício, não quer amar Deus sobre todas as coisas, não quer fazer a renúncia de algumas amizades. Que fé é essa? Que só você e as pessoas do mundo estão vivendo? Que os nossos heróis da fé não viveram? Né? Então olha aqui no versículo 14 em diante. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha... Você crê, olha aqui, você crê que é Deus falando com você, meu irmão? Você crê que Deus, ele existe mesmo? Que essa palavra é a mesma nas nossas vidas, no tempo de hoje? Então, repete para mim, assim diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o que aconteceu? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. O que eu quero falar para você? Olha, Deus, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai fazer uma mudança tão grande na sua vida, vai fazer um reboliço lá na sua casa, né? Vai ser bênção. Mas se você andar certinho no caminho dele, tem um sacrifício. E aí? É topar ou... Como é que fala? Brincando, o pessoal fala topar ou negar? Como é que fala? Pegar ou largar, é ou não é? Pegar ou largar. Você vai querer o quê? Ele quer operar. E para isso, meus irmãos, a gente precisa acreditar. Eu falo assim, eu sou testemunha disso. Tem pessoas que me assistem, que me conheceu na época que eu era no mundo. Olha, eu peguei, olha o que Deus tem feito na minha vida. Né? Tudo, Deus tem cuidado assim de tudo. Eu não preciso ficar ansioso com nada. Hoje eu fui na casa eu fui aonde? Na irmã, no seu Duda, de manhã cedo, né, Lida? Eu fui lá comprar um queijo, não tinha queijo. Falei, não tem queijo? Não tinha queijo, tinha acabado o queijo, né? Aí eu voltei, eu falei, eu vou comprar na padaria ali, mas eu falei, não vou comprar não, também eu não vou comer queijo. Estava com vontade, mas não vou comer queijo. Mas estava com vontade, eu fui lá, não fui? Comprar um queijo. Estava com vontade. Entrei aqui, fiquei ali na salinha, de repente o seu Pedro, batendo assim na minha porta. Tudo bem, pastor? Trouxe um queijinho para você. Eu falei, meu irmão, que é isso? Eu falo, como é tremendo. Eu estava com vontade de comer um queijo.
basta você confiar, basta você crer. Deus, Ele te veste, Ele cuida de você. Basta você querer confiar, basta você ter essa fé. Basta você ter a fé. É igual eu falo assim, essas roupas aqui que eu vi, isso aqui tudo é doação. Eu não estou bem vestido? Sim ou não? Então, é Deus, sem pedir nada para ninguém. As pessoas que chegam, esse tempo eu ganhei uma jaqueta de couro ali, marrom. Eu falei, eita glória, Deus todo. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Basta você ter fé, basta você acreditar que Ele vai suprir, você confiar. Então Deus está trazendo isso na memória deles. E Ele não para aí não, Ele vai falar de Elias. Vamos voltar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Esses tempos também, o irmão, a calça. Meu irmão, eu levei minhas roupas para lavar. Levei todas as minhas calças. E só tinha bermuda para me usar. E eu falo assim, pastor de bermuda? Vem uma pessoa atender, tudo bem, queria falar com o pastor. Aí você fala, sou eu. Aí vê lá as canelas fininhas do lado de fora. E eu falei, Deus do céu, e agora, né? Eu falei assim, mas o senhor sabe que eu levei tudinho, não tenho culpa. É isso aí, assim para fora. Aí estou ali conversando, aí o irmão chega assim, pastor, toma uma calça aí para o senhor, né? Sem eu pedir. Ele pegou e me deu uma calça assim, sem eu pedir. E eu queria uma calça preta ainda, ele me deu uma calça preta. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Meus irmãos, vocês acharam aí Lucas capítulo 4, versículo 27. Ele vai falar agora de Naamã, presta bem atenção aqui. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Oh, meu irmão, minha irmã, o que Jesus Cristo está trazendo? Que Deus está procurando pessoas que têm fé. Ó, Naamã, ele era assim do exército que mais confrontou o povo de Deus. Que mais confrontou. Jesus Cristo está falando, ele era do povo da Síria. Em Israel tinha muitas pessoas leprosas, mas sem fé. Sem fé. Aí Deus coloca uma moça que foi levada cativa, assim, para ser serva da mulher de Naamã. E ela com uma palavra assim, se o teu esposo conhecesse o profeta de Deus lá, ele seria curado. Ela fala com certeza. E eu estou falando com certeza. Se você crê, você vai ser curado. Você vai receber o seu milagre. Se você crê, Naamã, ele vê a fé dessa mulher, dessa menina, e ele automaticamente foi conversar com o rei da Síria. Porque, por exemplo, Naamã, presta bem atenção. A história de Naamã é bacana a gente estar mencionando, porque Naamã, ele tinha uma lepra, não era no corpo todo não. As pessoas não sabiam que ele tinha uma lepra. Só quem sabia era o rei. Somente o rei da Síria que sabia. A lepra de Naamã não era visível não, porque se fosse visível, ele tinha que largar o cargo dele. Ele tinha que abandonar. A lepra de Naamã era escondida. Então quando Naamã, ele colocava a sua armadura, escondia. Mas quando Naamã voltava para sua casa e tirava, era vista. Então tem coisas que você não pode ficar falando para as pessoas. Tem coisas que você precisa esconder. É igual eu falo, nem se você estiver precisando de dinheiro. Tem pessoas que você não pode ficar falando, porque às vezes a pessoa nem tem para te ajudar. Além de não ter, ainda fica fofocando. Olha lá como... Tem pessoas que você não pode ficar falando. Não precisa você ficar falando dos seus problemas para as pessoas. Você tem que falar com Deus. Com Deus. Então Naamã, na vista das pessoas, ele era um soldado. Ele só falava para aquela pessoa que confiava nele, que ajudava ele. Tirando isso, ele continuava assim. Continuava sofrendo. Eu prefiro continuar sofrendo do que ficar me desabafando com pessoas que não vão me ajudar, só vão me prejudicar.
Tem muitas pessoas que só querem se aproximar. É igual cobra. Eu falo assim, aquela cobra que não dá o bote. Só fica aqui, ó, só observando. Quando você sonhar com cobra perto de você sem dar o bote, é que Deus está mostrando pessoas perto de você que, ó, tá só querendo uma palavrinha para te dar o bote, para prejudicar você. Então, meu, um pouquinho fechado. Adora o nosso Deus. Fala um pouquinho. Se as pessoas perguntar como é que está a sua vida, tá bem, tá bem, tá bem. Olha, para de ficar postando coisas no Face, mostrando como é que está a sua vida. Não, as pessoas não precisam. Posta Jesus Cristo, posta lá. Deixa as pessoas ficar procurando. Meu, ele não posta nada, eu não consigo ver como é que está a vida desse rapaz, dessa moça. Então Naamã, ele tinha isso. Ele tinha isso. Mas quando ele ouviu, ele vai atrás. Ele vai atrás do milagre. E houve um sacrifício para ele. Ele teve que ir atrás, meu irmão. Olha, Deus está falando com alguém que precisa ir atrás. Porque, ó, as pequenas coisas. Naamã tinha apenas uma lepra pequena, mas ela poderia crescer. Deus está falando com pessoas que, por exemplo, tem pequenas coisas que estão acontecendo, mas Ele está falando, se você continuar deixando essas pequenas coisas, ela vai crescer. Você lembra daquela pedra que caiu lá num rio? Que as pessoas ficaram lá no barquinho só achando bonitinho? Aqui é uma pedrinha, olha o barulhinho que está fazendo. É aviso, é sinais, as pequenas coisas. E as pessoas não dão valor nas pequenas coisas. Por isso que vê depois o filho nas drogas. Por isso que vê depois o casamento destruído. Porque é nas pequenas coisas. As pessoas não dão valor nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E dê valor, meus irmãos. Dê valor nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E ele vai buscar. Mas quando ele chega lá, ele vai buscar num lugar errado. Vai buscar com o rei. O rei fala, eu sou Deus para mudar. Quer acabar com a minha vida? Ele rasga a veste. Eliseu fica sabendo. Ele fala assim, manda ele vir para cá, porque tem profeta aqui. E eu quero falar, meu irmão, creia no seu milagre. E ele vai. Quando ele vai, aí Eliseu envia Elias para falar com ele. E manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. É um sacrifício. Ele coloca impedimento. Igual fala assim, anda com as pessoas que está indo junto com você nos milagres, porque ele levou uma equipe. E quando ele chegou lá e viu um obstáculo, o que ele quis fazer? Ele quis desistir. Mas assim, teve um lá que falou assim, não, você não vai desistir. Você veio de lá até aqui, custa você acreditar. E o que ele fez? Mergulhou e recebeu um milagre. Então é necessário você crer no seu milagre, tanto no ministério, né? Assim como obreiro, como obreira, como servos de Deus. É necessário você crer. É necessário você continuar. Então Jesus Cristo está trazendo isso no coração deles. Voltando aqui para Lucas, guerreiro, versículo 28. Olha o que vai acontecer com eles. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada. O que você vai fazer para hoje? Dali precipitarem. O que você vai fazer hoje? Você também vai rejeitar Cristo? Porque Ele é a palavra. Você vai rejeitar essas palavras? Rejeita não, meu irmão. Rejeita não. Eu estou falando que Deus Ele vai fazer. Olha, em nome do Senhor Jesus, eu estou falando na certeza. Você não vai morrer antes de ver um milagre acontecer na sua vida. Eu estou declarando no Deus que eu sei, Deus que eu confio, no Deus verdadeiro. Mas para isso é necessário você pegar os segredos, fazer renúncias de algumas coisas, fazer sacrifícios. É ou não é? Né? Então, para finalizar, ele estava em uma sinagoga. Em outros estudos dizem alguns teólogos que este homem que foi chamar Jesus, esse príncipe da sinagoga,
que foi chamar Jesus para ele ler essas palavras, dizem alguns que era Jairo. Jairo, dizem alguns, que ele estava sentado, assim só observando. E se não era Jairo, falaram dessa situação para Jairo. E Jairo creu no seu milagre. Então eu creio que Jairo estava sentado ali. E se ele não estava, falaram para ele: olha, Jesus Cristo foi na sinagoga, porque Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Ele organizava, né? O que um principal ali da sinagoga faz é organizar. É isso que eu simulei aqui através do nosso irmão Wellington. Mas Jairo ele falou assim: não, eu vou crer. Eu estou com um problema com a minha filha e ele vai buscar. E ele foi buscar Jesus. Aí eu finalizo aqui, ó, Marcos capítulo 5, no versículo 21. Jairo ele creu, enquanto outras pessoas não creram. Jairo ele falou assim: não, eu creio, eu faço uma renúncia. Por isso que eu falo, há um sacrifício. Qual sacrifício você vai ter que fazer? Qual sacrifício você vai ter que fazer? Que a mulher, a viúva, tem que fazer qual sacrifício? Jairo ele teve que fazer qual sacrifício? Cada um tem o seu particular com Deus. Cada um Deus vai cobrar ali algo, ó, você precisa largar isso. O jovem rico, qual é o sacrifício que Deus pediu para ele? Vende tudo que você tem. Jairo, o que ele precisou fazer assim? A religiosidade. Então aqui, ó, Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão. E Jesus Cristo, vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história, que Jesus Cristo opera um milagre na vida da filha de Jairo. Eu falo assim, que o texto fala que quando Jairo se aproximou de Jesus Cristo, ele se prostrou ali, ele rogava assim, mas eu fico vendo assim, Jairo primeiro oferecendo adoração, reconhecendo Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Então eu vejo assim, Jairo primeiro entregando uma adoração, adorando o nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. E eu fico imaginando assim, se Jairo conhecesse esse louvor aqui, naquela época ele louvaria Ele. Aqui eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé e vamos adorar. Então, se Jairo conhecesse esse louvor, eu creio que ele estava assim na frente do nosso Senhor Jesus, e dizendo: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. És tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que pra mim. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. 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 Vamos aplaudir o nosso Deus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador? Erga suas mãos, erga sua mão. Vamos fazer uma oração. Filho pródigo, filha pródiga, todos aqui já são de Deus. Amém, glória a Deus. Então que Deus venha abençoar mais e mais a vida dos irmãos. Vou aproveitar para falar de oferta. Aqui eu gosto de citar a história de Naamã. Você vê que quando Naamã ele recebe a carta do rei e ele vai a Israel, ele leva muitas riquezas assim para entregar para o profeta. Porque o pensamento de Naamã e o pensamento de muitas pessoas é que você compra o milagre. Você não compra milagre. Você não compra milagre. Ele vai sair assim, nesse pensamento. E quando ele recebe o milagre, ele fala assim: não, eu preciso entregar todas essas riquezas aqui, porque só eu sei o que eu estava passando. Só eu sei o que eu estava passando. Então aqui em 2 Reis, capítulo 15, capítulo 5, perdão. Versículo 14 até o 16.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Olha o presentinho que ele queria levar. Olha aqui, ó, o presentinho que ele levou. Olha o presentinho. No versículo 4 aqui. Só olha aqui. Aos olhos dos profetas de hoje em dia era o quê? Oh, que Deus abençoe, viu, guerreiro? Fica aqui, deixa aí, pode ir, que Deus abençoe. Mas isso é errado. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Isso. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Imagina a riqueza. Aí aqui no versículo 16, o profeta vai dizer para ele que não. Olha aqui, ó, no versículo 16. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para o que o aceitasse. Ele insistiu. Estou, quer dizer, ele insistiu. Fica aí. Olha, é de coração, eu estou grato. Mas ele fala assim: não. E ele vai. E o que aconteceu no versículo 16? 17. Mas ele recusou. No versículo 17 agora. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos. Aí ele vai fazer um outro pedido. Que aí já é uma outra pregação. Mas aqui, ó, Naamã, no versículo 19 em diante, né, Eliseu vai falar assim, ó, vai em paz. Mas Geazi, ele vai atrás. Ali, Geazi, ele fala assim: é injusto, olha o milagre que o cara recebeu. Vai deixar ele embora com todo esse dinheiro aí, eu vou pegar pelo menos um pouquinho. E ele vai, ele pega ali aquilo que o profeta tinha falado, não. E ele vai levar escondido assim. Aí quando Eliseu vê ele já guardou lá o dinheiro, a riqueza. Eliseu fala assim: onde você estava? Não, fui dar umas voltinhas. O meu espírito te acompanhou. Ó, porque você recebeu lá o dinheiro do profeta, de Naamã, a lepra que estava nele cai sobre ti. A lepra passou para ele. Então eu falo assim: meu irmão, milagre não compra. Se você for querer entregar o seu dízimo, a sua oferta, você tem que dar de coração. Você entendeu? Você tem que dar de gratidão a Deus, né? Porque você nunca vai comprar Deus, nem a sua salvação, nem milagre. Assim, não, eu vou dar isso aqui para Deus fazer esse milagre na minha vida. Não, você não vai comprar nunca o seu milagre. Deus, biblicamente, ele não gosta disso. Você só precisa de fé. De fé, você pode ver todos os milagres que Deus fez, ninguém pagou. Ana não pagou, os 10 leprosos não pagaram. Você paga assim, você quer pagar para Deus, é a sua adoração. Forma de agradecimento que Deus ele tem a sua adoração. Amém? Você que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, quer usar a maquininha está ali com o diácono Edson. Você que já entregou, coloca a mão no seu coração. Agradeça ao nosso Deus. Você que vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, erga aos céus, faça a sua oração, agradeça ao nosso Deus dessa bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, que o Senhor venha abençoar mais e mais e mais, Deus Filho Santo, a vida de cada um deles, Pai, aqueles que têm o seu comércio, sua empresa. O Senhor venha abençoar não somente a vida deles, mas a vida dos clientes. Em nome do Senhor Jesus, envia mais clientes. Eu oro também pela vida dos irmãos, das irmãs que são assalariados.
que o Senhor venha abençoar grandiosamente, que haja um crescimento aí nessa empresa, nessa firma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo santo, santo fiel. Os irmãos que estão desempregados, que o Senhor venha abrir essa porta, Deus Todo-Poderoso, até mesmo essa semana, Deus vivo santo fiel. Nada é impossível para ti. Agindo Deus, quem impedirá? Deus Todo-Poderoso, o irmão que tem uma causa na justiça, um benefício para sair, aposentadoria, aquilo que é de direito do teu servo, da tua serva, o Senhor venha dar vitória, Deus vivo santo, santo, santo e fiel. Em nome do Senhor Jesus, o irmão que tem um terreno, um apartamento, uma casa para vender ou para alugar, envia, Pai, essa família que deseja comprar, essa família que deseja alugar, em nome do Senhor Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus, pode colocar na arca quem for entregar. Amém. Meus irmãos, enquanto isso vocês vão entregando o dízimo, a oferta, os irmãos vão adorando. O irmão Gibson vai se batizar hoje, né, Gibson? Amém. Então eu vou trocar de roupa. Eu peço para os irmãos acompanhar. Assim que eu terminar o batismo, aí a gente já finaliza. Amém. Vou trocar de roupa, ele vai trocar de roupa. Enquanto isso os levitas vão adorando aí. Amém.